Enem 2012. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Bem, se fosse a minha mãe e eu fosse com esse miga para cima dela, aí ela ia dar um tabefe na orelha e diz, deixa de conversar asneira e vamos trabalhar, né? Que bicho Pelé, rapaz, aqui. Que bicho Pelé, cara de feio mesmo, né? Então vamos lá. Olha aí, meu filho, a mãe disse o seguinte, ó. Meu filho, me ajuda a deslocar esse móvel. Aí o cara lá com preguiça disse o seguinte, mamãe, ó, e a senhora mandou estudar, eu fui hoje assistir aula de física, e é o seguinte, o professor lá disse que não adianta empurrar esses móveis não, porque se eu aplicar uma força no móvel, o móvel vai aplicar uma força em mim, na mesma intensidade, mesma direção, em sentidos opostos. Então essas forças vão se equilibrar. Em outras palavras, o pessoal diz aí, essas forças vão se anular, então não adianta puxar o móvel, mamãe. Meu amigo, olha que miga desse cara, né? Mas vamos lá. Qual é o argumento da mãe? A força, vamos olhar a letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Pessoal, quando você puxa um móvel, você aplica a força em um móvel, tá certo? E o móvel aplica em você. Não é possível você dizer que quem é ação e quem é reação. Por quê, professor? Porque essas forças são simultâneas, tá certo? Elas, segundo Newton, ocorrem ao mesmo tempo, tá certo? Não é aquela história, primeiro é a ação e depois é que vem a reação. Do tipo, a reação é mais preguiçosa? Não, não. Elas ocorrem simultaneamente, ação e reação. Tocou em alguma coisa, você está empurrando essa coisa na mesma hora que você está. Por exemplo, se eu tocar nesse caderno, empurrando o caderno instantaneamente, o caderno me empurra, tá certo? De acordo com as leis de Newton, isso ocorre ao mesmo tempo. Então, a letra A ele diz, a força de ação é aquela, não dá para dizer quem é ação e quem é reação, tá certo? A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Do dia a dia, pessoal, a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Vai empurrar um sofá, ou você nunca conseguiu fazer um sofá na sua casa se deslocar. Então, se o sofá estava em repouso, a resultante sobre ele era zero. Mas a partir do momento que você empurra o sofá e ele se movimenta, a resultante deixou de ser zero. Tudo bem? Então já dá para ver que não é a letra B também, né? Porque ele diz a resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, nem sempre nula não. A resultante vai ser nula se o corpo estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Letra C, é o argumento bom da mãe. A mãe dele estudou física, viu? A mãe dele estudou física. Então, a letra C, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Essa é uma boa questão. Olha, pessoal, essa é uma boa alternativa. As forças que o chão, as forças que o chão exerce sobre o garoto. Vamos ver que forças são essas. Sobre o garoto, tá certo? Vamos ver que forças são essas. Pessoal, como eu não sei desenhar muito bem, eu vou desenhar o garoto como sendo uma esferinha, tá certo? Beleza? Vamos desenhar assim. Aqui dá até para desenhar. Vamos dizer aqui, ó, as forças que o chão exerce sobre o garoto. Eu vou desenhar o garoto aqui. Mais uma vez, o professor Carlos Henrique aqui, tá certo? Professor Carlos Henrique, e ele vai empurrar aqui um móvel. Veja, quando o Carlos Henrique empurra o móvel empurra ele. Quando o Carlos Henrique empurra o móvel, Carlos Henrique tende a deslizar no sentido contrário. Então a força de atrito nos pés de Carlos Henrique seria assim, ó. Tá vendo? Ó? Você empurra, se você empurrar a parede, pessoal, a parede lhe empurra no sentido oposto. Então você tende a deslizar nesse sentido. Quer ver? Imagine o piso ensaboado. Esse é um bom exemplo. Imagine o piso da sua casa ensaboado. Fique de frente para a parede. Empurre a parede. A parede vai empurrar e você vai deslizar assim. Tudo bem? Então veja, eu estou
atrás das forças que a superfície exerce sobre o garoto. Por que você está atrás disso? Porque na letra C ele diz, as forças que o chão exerce sobre o garoto. Tá certo? Como quando você empurra um objeto, você tende a deslizar no outro sentido. Então, como você tende a deslizar, a força de atrito é contrária ao deslizamento. Por isso que aqui, ó, essa aqui é a força de atrito exercida pelo chão nos pés da pessoa. Tem outra força aqui que o chão exerce sobre a pessoa. Uma força perpendicular à superfície, que é a força normal. É a força normal. Então, essa aqui é a força normal. E essa daqui, ó, é a força de atrito. Olha o que ele disse na letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Pessoal, o chão exerce duas forças no garoto. Duas. Uma força perpendicular à superfície, que é a força normal, e a outra força contrária à tendência de deslizamento aí, ou ao deslizamento. Então ele diz, olha, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Vamos ver se essas duas forças se anulam. Pessoal, duas forças perpendiculares entre si, anote aí, ó, duas forças perpendiculares entre si, não é possível que essas duas forças, só elas duas, se anulem. Não é possível. Se você for encontrar a força resultante é a soma vetorial de todas as forças, você ia encontrar essa força aqui, ó. Encontrando a resultante, você ia encontrar aqui, ó. Força resultante. Essa seria a força resultante. Essa força resultante não é nula, tá certo? Ele disse na letra C, as forças que o chão exerce sobre a letra C, sobre o garoto se anula. As forças que o chão exerce sobre o garoto não é nula, tá? É improvado, tá certo? Beleza? Pessoal, vocês entenderam aí porque eu estou dizendo que as forças que o chão exerce no garoto, entendeu? Porque elas não se anulam, né? Para elas se anular, teria que estar em sentidos opostos e ter a mesma intensidade e ainda atuar no mesmo corpo, tá certo? Heloísa disse aí que a letra E, vamos ver, né? A letra C não é. Eu parei aqui na letra C porque eu achei uma boa oportunidade para falar dessas forças que o chão exerce sobre a pessoa, tá certo? Alguns alunos às vezes fazem uma confusão, ele diz, a superfície só exerce a força normal. Não é verdade, tá certo? A superfície, ela exerce a força normal, que é perpendicular à superfície, e também exerce as forças de atrito, que são contrárias aos deslizamentos ou contrárias à tendência desse deslizamento, tá bom? Beleza? Não é a letra C. Vamos lá, letra D. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a canetinha vermelha. Ó, não é a letra C. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Que é isso, hein? Marcar a letra D. Quem marcou a letra D nunca ouviu falar da terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton diz que um par de ação e reação sempre tem a mesma intensidade. Sempre tem a mesma intensidade. Então, quem elaborou essa questão diz assim, vou dar um presente para quem estudou o mínimo. Aí jamais ia marcar a letra D, né? A força de ação é um pouco maior? Não. Então, sobrou a que nem disse bem Heloísa aí. Letra E, professor. Joana já tinha se antecipado. É a letra E? É a letra E. É isso aí. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. O garoto disse que essas forças se equilibravam, né? Ele disse, olha, essas forças se equilibram, se anulavam. Não, elas não se equilibram porque a ação e reação atuam em corpos distintos. Eu falei isso aqui na aula passada. Se A exerce em B, B reage em A. Forças para se equilibrarem, para se anularem, têm de estar atuando no mesmo corpo. Como a ação e reação sempre atuam em corpos distintos, essas forças jamais se equilibram. Jamais, tá certo? Anote aí no seu coração. Ação e reação nunca se equilibram, nunca se anulam. Beleza? Letra E.